Sejam bem-vindos, recebo vocês para o relatório de situação, hoje não sobre a Ucrânia, mas sobre o Irã. No relatório de hoje, veremos o ataque a vários navios de guerra iranianos, a pressão do regime iraniano, acertos em instalações importantes e contra-ataques do Irã, além de muito mais. Mas, antes disso, mais uma coisa. Devo transmitir um grande agradecimento a vocês, a cada um que contribuiu na última ação para uma ambulância para um médico de combate alemão. Tudo isso foi feito através do Save Ukraine. E, aliás, ele já chegou, como vocês podem ver aqui. Vocês podem se dar os parabéns novamente, pois ajudaram mais uma vez a salvar vidas. Relatórios do Irã mostram novamente a repressão dura do regime contra qualquer forma de protesto aberto. Enquanto isso, praticamente na capital, bombas estão caindo. Enquanto as bombas caem, as pessoas também sofrem ameaças das forças de segurança, que dispararam em prédios após moradores pendurarem faixas e cartazes contra o regime. No vídeo, vê-se claramente os apartamentos sendo alvejados deliberadamente, aparentemente para intimidar e impedir novos protestos públicos. Isso faz parte da estratégia do regime. Pequenos sinais de resistência, como slogans, bandeiras, faixas ou encontros públicos, são tratados de forma exemplar. Reprimidos para sufocar qualquer dinâmica maior de protesto já no início. O fato de até mesmo mensagens simples nas sacadas serem respondidas com violência extrema mostra como a liderança reage de forma nervosa a qualquer forma de oposição visível. Essas medidas têm principalmente um objetivo: controlar completamente o espaço público e punir imediatamente qualquer desafio simbólico ao poder. Porque, como eu sempre tenho que dizer, seja sobre a Rússia, a Síria ou o Irã, o maior inimigo desses países e desses governos não está na linha de frente. E também não são as próprias forças armadas que podem se voltar contra alguém, mas sim sempre o próprio povo. Eles não se importam em sacrificar pessoas na linha de frente para manter o poder, contanto que o povo esteja atrás, onde podem controlá-lo. E quando o povo está disposto, o governo está seguro. Mas, se o povo quiser uma mudança de regime, eles vão esperar o momento certo para explorar de forma eficaz uma fraqueza dentro das forças do governo. E é exatamente esse momento de fraqueza que importa. E é exatamente isso que eles tentam fazer ao, como eu disse, reprimir qualquer sinal de protesto. Mas o que mais as forças do governo estão fazendo? Porque até agora não há combates terrestres no Irã, apenas a defesa contra objetos voadores ou contra civis críticos ao regime. Relatos apontam que forças iranianas se entrincheiraram em escolas primárias, como esta. O prédio está sendo usado, portanto, como cobertura ou mais como uma espécie de base temporária. Porque nós sabemos, assim como os israelenses, americanos ou qualquer outra pessoa lá sabe, que isso é um prédio escolar. E logo no início dos combates, um deles já foi atingido, o que é muito, muito ruim do ponto de vista da mídia. E claro, isso também é explorado. As pessoas se escondem ou basicamente buscam proteção em uma escola, ou seja, em um local que normalmente não seria alvo de ataque militar. E onde normalmente ficam crianças e civis, e eles aproveitam essa proteção para não serem atacados aqui. Basicamente, usam as crianças ou o pessoal civil como escudo. Segundo um relatório da Reuters, a fragata iraniana Dena, um navio de guerra da classe Mob, afundou na costa do Sri Lanka. De acordo com isso, o navio teria sido afundado por um torpedo americano. O incidente ocorreu hoje, próximo às águas territoriais do Sri Lanka. Segundo as primeiras informações, pelo menos 101 tripulantes estão desaparecidos. Outros 78 teriam ficado gravemente feridos. O navio afundou completamente após o ataque. Naquele momento, o Dena estava no caminho de volta do Exercício Naval Internacional International Fleet Review 2026, que você provavelmente conhece como Milan 2026, que havia ocorrido anteriormente na Índia. A classe Mobi pertence a uma das fragatas mais modernas da marinha iraniana e é usada principalmente para missões de longa distância e operações de presença internacional. Uma perda assim, ainda mais longe da costa, é um grande golpe para a marinha iraniana. A explosão do torpedo já é muito grave. Como agora existem várias opiniões e muitos especialistas na internet, vou chamar assim, gostaria de esclarecer rapidamente esse assunto. Nesta análise, usei também parte do trabalho do colega Antirus Blas, que mencionarei novamente. Os torpedos modernos geralmente detonam abaixo de um navio e não no impacto.
A explosão cria uma enorme bolha de pressão na água, que inicialmente levanta o navio, como pode ser visto aqui. Depois a bolha colapsa de novo, a água é deslocada e por um instante surge sob o navio uma espécie de vale de onda. Nesse momento, o casco perde o apoio por baixo. O navio se curva e, com isso, a quilha, que é a estrutura de sustentação ao longo do casco, pode se romper. Esse efeito destrói muitos navios e mata vários tripulantes. Quem não morre na explosão próxima, morre com o levantamento e queda do navio, já que ninguém está seguro dentro dele. A pessoa é erguida bem alto e depois solta, caindo com força e batendo violentamente. Unidades muito grandes, como petroleiros ou porta-aviões, podem sobreviver a isso em certas circunstâncias, porque sua estrutura é muito mais robusta do que a de uma fragata. Basicamente, distinguem-se dois tipos principais de torpedos modernos. Torpedos de peso pesado geralmente têm um diâmetro de aproximadamente 533 milímetros e são usados principalmente por submarinos, às vezes também por navios de superfície maiores. Seus ogivas geralmente contêm de 250 a 300 quilos de explosivos e são projetadas para destruir grandes navios de superfície ou outros submarinos diretamente no casco. Há também torpedos leves de cerca de 324 milímetros de diâmetro, usados principalmente por navios, aviões ou helicópteros contra submarinos. Sua carga explosiva é menor, geralmente de 30 a 50 quilos de explosivos. Eles detonam geralmente bem ao lado do submarino ou imediatamente junto ao seu casco, para causar danos estruturais. No que diz respeito à defesa, existe um princípio muito simples. A melhor defesa é não ser atacado em primeiro lugar. Por isso, sensores, reconhecimento e o combate antecipado ao inimigo desempenham um papel crucial. Quando um torpedo já está a caminho, diferentes medidas de engano são utilizadas. Isso inclui, por exemplo, sistemas que podem simular sons e campos magnéticos para desviar o torpedo para um alvo falso. Um exemplo conhecido é o sistema americano Nixie. Outro método são sistemas que criam campos de bolhas de ar na água. Esses campos interferem na propagação dos sinais de sonar, dificultando que o torpedo localize o alvo real. Na prática, porém, a defesa geralmente só funciona de forma razoavelmente confiável quando várias medidas de engano são combinadas. Sistemas isolados por si só geralmente oferecem apenas chances limitadas de sucesso, como podemos ver aqui. Acho que a tripulação simplesmente não estava preparada para correr perigo aqui. Mas esse não foi o único navio. O navio da marinha iraniana Markran está em chamas no porto de Bandar Abbas após ataques. Imagens mostram aqui uma grande coluna de fumaça sobre o navio, que está bem próximo ao estratégico Estreito de Hormuz. O Markran é o maior navio da marinha iraniana. Originalmente, tratava-se de um petroleiro que foi posteriormente convertido em uma base flutuante. Desde que entrou em serviço em 2021, o navio serviu principalmente como plataforma logística e porta-drones. No Grande Convés, vários helicópteros podiam operar, além disso, drones e sistemas de foguetes podiam ser transportados e também utilizados. Com seu grande alcance, o navio é fundamental nas operações marítimas de longo alcance do Irã. A Markran foi projetada para abastecer unidades navais iranianas longe da própria costa e apoiar operações a grandes distâncias. Também aqui representa uma perda significativa para a marinha iraniana, e mesmo assim ainda não acabou. Até mesmo a corveta Soleimani S. Shahid Shirazi foi rebocada pela costa iraniana através do mar. Danificou muito o míssil de cruzeiro-alvo, mas não o afundou. As forças dos Estados Unidos divulgaram imagens que supostamente mostram drones Shahid-100 e 36 iranianos sendo destruídos ainda em suas plataformas de lançamento, antes mesmo de poderem ser utilizados. Nos vídeos, vê-se ataques aéreos precisos, com vários drones sendo preparados ou armazenados em rampas de lançamento ou no solo. Os ataques são direcionados especificamente contra a infraestrutura, para desativar os sistemas antes mesmo que eles possam decolar. Esses ataques têm um objetivo muito claro: neutralizar as ameaças já antecipadamente, em vez de ter que interceptá-las depois, no ar, com muito esforço. Assim, drones, plataformas e componentes logísticos são atingidos simultaneamente.
E isso faz sentido, porque enquanto a luta continua, o Irã dispara diariamente drones e mísseis para outros 8 países e muitas vezes a defesa antiaérea falha. Por isso é claro que faz sentido destruir depósitos e plataformas de lançamento antes que sejam usados. A Ucrânia sofre, desde o início, com uma falta crônica de mísseis interceptores Patriot, do tipo PACT-3. Esses mísseis também são amplamente usados no Oriente Médio para interceptar mísseis balísticos iranianos. Zelensky está tentando, portanto, desenvolver uma solução pragmática a partir da situação atual. Ele propôs aos aliados dos Estados Unidos na região do Golfo uma possível troca. Países do Oriente Médio poderiam fornecer mísseis Patriot 3 para a Ucrânia. Em troca, a Ucrânia compartilharia sua experiência e seus sistemas de defesa contra drones com eles. Zelensky chamou isso de uma troca justa. O contexto é a diferença fundamental na situação de ameaça. Os estados do Golfo enfrentam principalmente mísseis balísticos, contra os quais os sistemas Patriot com mísseis PAC-3 são especialmente eficazes, e isso já faz muito tempo. Ou seja, eles geralmente têm um grande estoque desses mísseis, enquanto um grande estoque de drones foi reduzido. Já a Ucrânia, por sua vez, precisa se defender diariamente de muitos drones iranianos Shahed, ou da cópia licenciada russa 2, contra os quais os caros mísseis PAC-3 não são realmente adequados. Eles também criaram vários sistemas próprios para lidar com grandes enxames de drones. O sistema Patriot é feito para interceptar mísseis de curto alcance e alvos balísticos, protegendo cidades desses ataques. Contra drones voando baixo ou mísseis de cruzeiro, ele é bem menos eficiente. Principalmente porque cada míssil PAC-3 é muito caro e usá-lo contra drones simples dificilmente compensa. Mesmo assim, Zelensky tenta explorar essas diferenças. Os países do Golfo possuem munição Patriot, mas têm poucos recursos para defesa contra drones, enquanto a Ucrânia adquiriu ampla experiência na defesa contra ataques massivos de drones, mas possui poucos mísseis PAC-3. Se essa proposta realmente poderá resultar em uma troca, agora depende das conversas entre os países envolvidos. Mas o primeiro-ministro britânico também já anunciou que pediram ajuda à Ucrânia e que isso possibilitará novas conversas. Vários drones iranianos atingiram o consulado dos Estados Unidos em Dubai. Segundo os primeiros relatos, os drones caíram diretamente no terreno, onde um grande incêndio começou. Uma densa fumaça sobe sobre o local. Partes do complexo, aparentemente, estão em chamas. Até agora, não há informações confirmadas sobre possíveis vítimas ou sobre os danos exatos. Equipes de resgate e segurança estão atuando no local. O ataque representa uma clara escalada, já que uma instalação diplomática oficial dos Estados Unidos foi atingida com o consulado. Com isso, agradeço a todos os assinantes. Canamic, mais uma vez, só para a equipe do algoritmo. Um agradecimento especial ao Tenente-Coronel Renneck, Sila Dietrich, Fred Meyerhofer. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir, comentar e até o próximo relatório de situação.